Tudo? Vamos retomar aquela pauta depois, cara. Tô preocupado. Eu vou te dar um Sendo real espinho no meu pé. Mas o seu é fácil de ajustar. Marinho, onde você tava agora? Tava na Faria Lima. Uma Faria Lima fazendo o que? Conta Já pra tá mim. no ar? Já tá no ar, tá ao vivo. Não, brincadeira, é gravado. Ah, tá. Mas tá não vai fazer valendo. introdução, não? Não tem introdução, não. Não? Não, Direto? eu faço um offzinho. Ah, tá. Ficou famoso fazendo imitações do Bolsonaro e do Trump. Hoje compõe a bancada do Pânico na Rádio Jovem Pan. Recentemente se envolveu em discussões e polêmicas acaloradas sobre política. Com vocês, André Marinho, um dos maiores imitadores do Brasil. Você tava onde agora? Tava na Faria Lima, né? Pra estar nessa beca aqui de Faria Limer, né? Apesar de eu não ser o Faria Limer, mas tô na correria, né, irmão? Luta diária, na fase de captação comercial aí pro meu YouTube. Seu canal. E meus projetos pessoais de modo geral. Então eu sinto que eu tô num momento de, graças a Deus, de franca ascensão, vamos dizer assim. Porque também, cara, acho que aprendi as duras penas aí com a escola da vida de que para você chegar em algum lugar, para você evoluir, crescer, você tem que botar a cara. Tem que ser um pouco cara de pau, tem que confiar no próprio taco, sem se deixar iludir com maiores pretensões, e que tem a linha tênue também. Mas eu sou ambicioso. Muitos elogios, tem recebido galera te idolatrando? E hoje, um dia também, contrário, né? Você vai ser menos duro. Ah, sem dúvida alguma. Lógico que quando você toma a iniciativa de ter uma posição mais contundente, defendendo a sua visão, especialmente na seara política, você está fadado a acirrar ânimos e paixões. Ódio e aprovação, né? Você está morando faz quanto tempo aqui em São Paulo? Em agosto eu vou fazer 2 anos. 2 anos muito intensos. Tá gostando daqui? Muito, cara. Tá? Aqui respira oportunidades, produtividade, qualidade de vida incomparável. Eu sou... Agora, encho a boca para dizer que sou carioca. Acho que tem um charme, né, de dizer que é carioca que está em São Paulo. Onde você morava lá? Já morei na zona sul do Rio de Janeiro. Já morei em quase todos os bairros. Já morei... Mas saiu de lá, estava onde? Estava em Ipanema. Apesar de que a famigerada casa onde foi a campanha do atual presidente era no Jardim Botânico. No Jardim Botânico? Foi quando eu me mudei para cá, eu estava no Jardim Botânico, mas acabou que a gente tem uma casa agora em Ipanema. Você vem de uma família, vários negócios, seu pai é empresário, né? Tem várias coisas, vários business, Rock in Rio também, né? Enfim, uma cacetada de coisa. Na essência, ele é um empreendedor. Conseguiu, acho que, inculcar em mim, nos meus irmãos, o valor ao trabalho seu mesmo, pai, desde sempre. Quais são grandes marcas aí que ele está envolvido, aí, grandes negócios seu pai está envolvido? Hoje em dia ele está mais dedicado à política, mas em vários empreendimentos paralelos, mas principalmente ele está nessa incursão política, que por mais que seja o meu habitat natural, vamos dizer assim, de certa forma, por mais que seja um assunto onde eu tenha mais... Eu estudei fora 1 ano e meio em Nova York, então é um assunto que eu me aprofundo, eu me informo, eu consumo muito, mas é um assunto, de novo, como eu disse, é muito polarizante pela natureza do negócio. Eu fiz essa intro mais para dizer o seguinte, você vem de uma família boa, com grana e tal, mas você chegou no Pânico simplesmente por conta própria, porque seus vídeos bombaram em 2018. Na raça, no talento. Foi isso, né? Raça. No peito, na grama, na raça, como diz o Luiz Carlos Júnior. Foi isso? Seus vídeos era com o Trump e com o Bolsonaro, não foi? Eu costumo dizer que esse foi o primeiro dia do resto da minha vida. Foi assim que bombou. Viralizou demais, cara. Que era você imitando o Trump e o Bolsonaro. Absolutely, JB, I love JB. Take a look at him. He's a great guy, tremendous stuff. Aí o prezado Trump, satisfação aqui contigo, tá certo? Ele lá convalescendo no hospital, no Alberto Einstein. E aí fiz a internação lá. E bateu na veia, porra. Não deu outra. Você começou a imitar... Quem diria que o garoto ia se tornar um traidor comunista alguns tempos depois, tá certo? Tipo o pau de arara esse garoto. Qual foi a última vez que você falou com Jair Bolsonaro? Dia 30 de outubro de 2018. Foi 2 dias depois da eleição dele. Foi a primeira reunião de composição ministerial do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Você não falou com ele na minha casa depois que ele foi eleito? Falei, ele já estava eleito, né? 2 dias depois. Não, sim, que isso ele foi assumiu, no domingo, então, dia 28 de domingo. Ele assumiu o mandato assim? Não, foi a última vez que eu vi ele. Comendo um macarrão à bolonhesa e comendo uma mousse de chocolate de sobremesa. E foi ali onde ele relatou para mim o conteúdo, o teor da ligação dele com Trump, que muita gente acabou atribuindo a mim a ter feito a tradução. E aí Conta isso, história que eu não sei o que se trata. Foi uma loucura, porque é o seguinte, o Gustavo Bebiano, falecido e saudosíssimo Gustavo Bebiano, que é um tio para mim, faz muita falta nesses tempos de hoje, foi o chefe da campanha.
e a gente teve uma proximidade muito grande durante aquele processo. Ele me designou, como era uma campanha que não tinha nada, né? Só tinha voto. E aí, na medida que o meu pai convocou, o Bebiano convocou meu pai para encorpar ali o entorno dele. Já que você entrou nesse assunto, vamos lá. Como é que o seu pai entrou na campanha do Bolsonaro? Partiu do Bebiano, que estava precisando qualificar o entorno dele e tinha uma missão específica, que estava correndo aquele processo no STF, do processo da Maria do Rosário. Eu não vou te estuprar, porque tu não merece ser estuprado. Lembra aquilo? Sim. Ele estava correndo o risco de se tornar inelegível, a batata dele estava assando, ele estava com uma assessoria jurídica de um pangaré, advogado de porta de cadeia lá do Paraná, um cara enfim, que não ia segurar o rojão, dado o fato que a campanha dele estava começando a ganhar atração, sempre foi um candidato visado, vamos dizer assim, pelo establishment, a máquina, tá certo? Sim. Que queria dinamitar qualquer chance dele de galgar apoio e evoluir na campanha, né? E eis que ele estava com esse banzé armado e estava precisando desarmar essa bomba que estava no colo dele. E eis que o meu Bebiano, que conhecia meu pai da vida inteira, 40 anos já, o Bebiano da onde que tinha uma relação pregressa da vida inteira. Amizade do que, assim? Amizade no escritório do meu padrinho, Sérgio Bermudes, que é um escritório muito renomado lá de civil, contencioso, no Rio de Janeiro. Conheceram lá nos anos 90, se não me engano, até final dos anos, não lembro, acho que anos 90, final dos anos 80. Eis que meu pai veio lá para tentar, só prestou uma consultoria jurídica, não porque ele seja advogado, mas sugeriu um nome, montou um corpo jurídico para tentar neutralizar essa batata quente aí que estava pererecando em volta dele e ameaçando a candidatura dele para valer. Sim. E nesse momento teve a gente nunca foi deslumbrado com a presença dele lá também. Talvez eu, por ser um cara mais das redes sociais, já tinha dimensão daquele movimento orgânico, espontâneo de rede social que estava nascendo. Que ele ia ganhar? Foi no dia da facada? Eu te digo o seguinte, ali foi um momento muito emblemático, até porque a Michelle Bolsonaro estava na nossa casa. Você que deu notícia para ela, não foi? Eu que dei notícia para ela. Como é que foi esse dia? Foi muito surreal, cara. Você não espera uma situação dessa. Ganhou contornos épicos do nada, né? Ele já tinha escalado eu e meu pai para estarmos com ele no dia da independência, 7 de setembro, né? Que dia que foi o dia da facada? Você sabe? 6 de setembro. 6 de setembro? Foi 6 de véspera. Setembro, é verdade. Na véspera. E eis que a gente foi pego de surpresa lá no QG da campanha, na minha casa no Rio. Por acaso, a Michelle Bolsonaro estava lá porque ela sempre levava alguém da ação social dela de Libras, né? Para fazer a tradução ali, que é um requerimento oficial pela lei eleitoral de ter ali sempre alguém fazendo a tradução em Libras. E aí coube a minha tarefa ingrata de ser o portador das más notícias e falar para ela. Mas como é que quem que te avisou? Seu pai? A gente foi avisado pela TV, né? Pela TV. E o WhatsApp em polvorosa. E ela estava numa sala anexa, né? Que era uma sala de convivência, a academia onde toda a equipe foi montada ali de uma gambiarra, né, um improviso geral. Chegou a ter 60 pessoas trabalhando dia e noite. É uma baita casa. Sim. E aí tinha um terceiro ambiente onde era a sala de reuniões, onde tinha lá um chroma key, onde eram feitas essas gravações. Ela estava na academia, onde não tem TV. A gente estava lá vendo a TV, pensando, meio que olhando assim de canto de olho. Aí você que falou com ela? Eu falei para ela e teve um momento inesquecível, que até hoje eu não consegui decifrar o que significou, mas sei lá, talvez ela estava ali meio... Ninguém tinha dimensão exata do que estava acontecendo, e ela pediu para mim, fechou os olhos, pegou na minha mão, ela, mulher de fé, falou assim, fala comigo com a voz dele. Aí eu, como é que... Já que a mulher dele, ela tá pedindo para fazer aqui, né, meio constrangido. E aí eu falei... Ô Mir, vai ficar tudo certo aí, vamos ter fé em Deus. Caraca, mano. Coisa muito surreal. E aí, uma viagem Rio, Juiz de Fora, em tese, 1h30. Como era véspera de feriado, 4h30. E aí a gente foi com ela até lá, a gente chegou lá, em algum momento ela desabou de chorar. O percurso, ela contou toda a história da vida deles. Aí chegando lá, ele me chamou para falar com ele, ele estava com um aspecto cadavérico, assim, parecia uma caveira. Você entrou no hospital? Entrei. E ele falou assim, garoto, se tu continuar me imitando, eu vou começar a cobrar direitos autorais. E rolou isso. E como é a Michelle na intimidade? Assim, uma pessoa bacana, pessoa legal? Sim, de bom trato, parece uma... Enfim. Acabou que eu também não prefiro não cravar nem para bem e para mal, porque pro bem e pro mal, ou pro mal. Afinal de contas, o verdadeiro Bolsonaro ali, depois de toda aquela proximidade, ele revelou para mim, expressou sentimentos humanos assim tão
desprezíveis que eu não pretendo nem nunca mais me cruzar com isso, entendeu? Então, é isso aí que é Mas também, não, se possível, acho que isso é uma história, já está pacificado. Eu estou pagando minha penitência até hoje. Qual? Penitência o quê? Pagando minha penitência de ter me associado tão proximamente dele num processo histórico como aquele. Então, mas vamos esclarecer. E aí, enfim, foi um processo de um rompimento natural ali, até porque a gente nunca fez parte do núcleo íntimo dele. Foi uma relação transacional, começo, meio e fim. Nunca teve expectativa de nada, como os apoiadores bovinos dele sempre tentam imputar a mim ao meu pai. Ah, não, perderam a boquinha porque queriam a boquinha. Você acha que meu pai precisa de alguma boquinha para alguma coisa? Não, mas... Você acha que eu preciso de alguma boquinha? Mas em que momento... Como é que eu cheguei no Pânico? Através dele? Lógico que aquela situação nos deu uma projeção que a gente jamais tinha. Sim. Ninguém vai renegar isso é óbvio. Mas eu só cheguei onde eu cheguei... Mas foi o Coppola que viu. Foi o Coppola. Foi o Coppola que viu o vídeo. Como é que ele fala, Coppola? Você sabe, né, ô senhor? Porque o Marinho tá tentando aqui se desvencilhar do Bolsonaro, mas estava pendurado no saco dele há pouco tempo atrás. Então, hipocrisia generalizada. Coisa. Mas enfim, cara. Ele que descobriu você, o Coppola? Assim, descobriu assim, falou de você na Jovem Pan? Sim. Ele estava lá naquele momento no Morning Show. E ele disse que ele recebeu de algum amigo aqui no WhatsApp, ficou muito impressionado com a qualidade do vídeo. A imitação que veio a me dar projeção foi o Bolsonaro, que em tese é o polo oposto ao Lula, mas uma vez no poder se provou ser nada mais que um irmão siamês dele e vestido de verde e amarelo. Você chegou lá no Pânico em 2018. 2019. 19? É. Ah, você chegou no Pânico depois? Agosto de 2019. Agosto de 2019. Porra, faz muito pouco tempo, cara. Parece que faz mais tempo. Parece. Aí, você tinha um discurso mais pró-Bolsonaro no começo, né? Não? Olha, e as pessoas tentam me imputar isso. Eu tô perguntando, se não for também me corrige, fica à vontade. Não, lógico que por mais que eu tivesse motivos infindáveis ali para poder... Que dia o Bebiano morreu? Foi, se não me engano, em março do ano passado. Março de 2020. É. O rompimento da sua família com o Bolsonaro foi no momento que o Bebiano rompeu com o Bolsonaro ou foi por conta da cozinheira mesmo? Isso foi certamente o que... Perder aquele estrogonofe foi o que me distanciou de vez. Mas foi o que eu disse, a gente nunca foi parte do núcleo íntimo, nunca teve uma expectativa para além do que aconteceu de fato, né, na eleição, na campanha, e era uma relação com data de expiração, sabe? Não tinha nenhuma expectativa maior para além disso. Agora, o Bebiano, sim, ele foi um cara que se tornou muito próximo de nós, e a gente viu o calvário ao qual ele foi submetido, a humilhação pública, ele foi escorraçado como se nunca tivesse sido nada nesse processo todo, quando ele foi não só o braço direito, mas a fortaleza da campanha. Durante a campanha, qual era o papel dele? Chefe da campanha presidente interino do PSL. E quando ele foi eleito, ele era ministro da... Secretaria-Geral da Presidência. Secretaria-Geral da Presidência. E aí ele foi... Eu vi o Bolsonaro olhar para ele e falar assim, se não fosse por esse cara aí, eu jamais estaria aqui e chegaria onde eu cheguei. E ele queria nomear ele ministro da Segurança? Ministro da Justiça. Em algum momento isso foi aventado, mas nunca foi formalizado para ele como um convite, não. Tá. Até porque ele foi um entusiasta ali da presença do Moro junto e nunca teve... O Bebiano morreu um sujeito desambicioso. Desambicioso. A única coisa que ele pediu pro Bolsonaro foi para não ser deixado pelo caminho, né? E o Bolsonaro sempre teve aquela frase, né, que ele falava, né? O soldado que vai pra guerra e tem medo de morrer é um covarde. E não pode deixar os seus no meio do caminho. Mas aí o Bebiano me revelou uma vez, uma conversa que eles tiveram privadamente e que acabou ser, sabe, uma frase, uma interação ali que ensaiava ou revelava a pessoa verdadeira que ele viria a provar a ser no futuro, que ele falou assim, você confia em mim? E aí o Bebiano, não, ele falando com o Bebiano na intimidade dele. Mas você estava presente? Não estava presente. Tá, o Bebiano contou. Falou, você confia em mim? Ele falou, lógico, capitão. Claro que confio, senão não estaria aqui. Aí ele falou assim, você deveria só confiar em Deus. Só em Deus. Então, ali ele já mostrou... O que você acha que ele estava querendo dizer? Enfim, acho que não vale a pena a gente perder nosso tempo só falando desse traste aqui, sinceramente. Você imita o Kennedy também?
O Kennedy, Eu nunca ouvi você imitando, mas eu li que você imita. Eu vi muito... Eu recentemente vi um documentário dele, mas é uma imitação que você tem algumas frases chaves, né? Eu não considero uma imitação, porque imitação, para mim, com o grau de exigência que eu tenho, é aquela que você consegue alterar a sua voz e falar... falar livremente. Uhum. Mas ele tinha aquela... Sempre estufava o peito, queixo para cima, aquela carinha de aristocrata americano e falava... And then we went to the moon. We will send a man to the moon. Aquela coisa assim. Muito com o dedinho assim. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Cara, você com sotaque de Massachusetts, assim, então, carregado. Você estudou nos Estados Unidos, fez ciências sociais lá, ciências políticas lá, Sim. Nova York. Fiz um ano e meio. Mas aí, voltei para fazer direito aqui e me formei no final do ano passado. Você acha que que tem por trás de tantos assassinatos do Kennedy nos Estados Unidos? Tantos Kennedys. Quantos da família foram assassinados? Eu não vou saber precisar aqui, mas... Você acha que existe alguma... O próprio filho dele, né, o John, teve um acidente muito estranho, né? Ele pegou um avião, um jatinho particular, acho que foi com a esposa recém-casada deles e um casal de amigos, ou um amigo, se não me engano, e estavam sobrevoando ali Martha's Vineyard, né? Que é o reduto deles, né? É como se fosse a comparação meio não é exagerada, né? Meio até injusta, mas tipo, como se fosse Campos do Jordão, para o paulista aqui na cidade. É o reduto no mar, assim, onde vai a aristocracia americana, vai lá e tem as casões. Você acha que existe alguma teoria da conspiração? E aí caiu o avião e nunca mais foi visto. E ele estava começando a ensaiar, a ter pretensões políticas próprias, né? Tinha um pessoal do Partido Democrata sondando ele para ser candidato ao Senado por Nova York. Filho da Jackie Kennedy, né? Ele chegou a ver a mãe dele falecer. Aí ele abriu uma revista, né? George Magazine, que fez muito sucesso ali no final dos anos 90. Tem até a capa com Trump. Já no final da década de 90, tá? Com o Trump já meio que fazendo os primeiros acenos que poderia entrar na política, né? A trajetória do Trump é cheia de momentos assim que ele indicava ter sucesso político lá na frente. Não deu outro. Mas em relação ao Kennedy também teve o famoso... não sei quantos, o famoso caso do Ted Kennedy, né, do irmão dele em Chappaquiddick. Que tomou um tiro na cabeça, não foi também? Não, esse foi o próprio Kennedy. Esse foi o próprio, mas em 63. Mas no hotel... No hotel teve outro, mas é impressionante, é mal... a família inteira tomou a palavra é agouro, né, mal agouro. É uma coisa meio assombrada, né? Então. Uma linhagem assombrada. Você acha que E hoje em dia tem um Kennedy, né, que é deputado por Massachusetts, que foi candidato ao Senado agora e perdeu. Perdeu para um macaco velho lá da política local. Mas, cara, é meio bizarro, né? É meio bizarro. E vou te perguntar, e a facada do Bolsonaro? Vamos chegar lá. Você acha que tem alguma teoria da conspiração ou era um maluco aleatório? Cara, eu acho que... Eu ainda não me dou por 100%. Eu acho que tem caroço nesse angu aí. É muito... Eu confesso que não acompanhei com tanto afinco, né, o desenrolar da história, mas a última atualização que eu tive foi de que não acharam nada, declararam ele um lunático, maluco, né, sem controle e domínio das faculdades mentais, aí meio que botaram ele na pecha de maluco e limpou a barra dele, entre aspas, né, dele ter uma pena por uma tentativa de assassinato ali. Mas enfim, o caso ali foi muito louco, né? Eu não atribuo ali algo orquestrado, sistemático, maior, mas muito estranho, logo, horas depois, já ter um corpo de advogados ali bem treinado já à disposição do cara. Sim. Aí como é que nunca traçaram aí, como é que nunca, localizaram a motivação desses caras já estarem lá de pronto para prestar uma assessoria jurídica para esse cara? Mas também isso aí é um prato cheio, um terreno muito fértil para conspirações infindáveis. E agora virou quase que uma espécie de ponto político para eles lucrarem politicamente em cima disso. Mas você não acha que o Bolsonaro não usou isso politicamente? Você acha que ele vai usar agora na campanha? Ele usou como pretexto, um dos pretextos, para dinamitar o Moro, né? Que o Moro supostamente não estava se empenhando da forma devida, na visão dele, de tentar desvendar qual foi desse incidente, né? E o tempo passa também, né, irmão? O Brasil está no caos que está no momento
E ficar falando diante de 450, quase 500 mil de mortos agora, ficar falando de quem mandou matar Bolsonaro é meio fora de lugar. Já passou. E a morte do bebê, não sei se foi uma fatalidade normal ou tem fatalidade? Eu prefiro acreditar que sim, mas acho que sim. Ele era um urso ferido, assim, vamos dizer assim. Ele realmente, esse acreditava que ele era um mito. A gente nunca acreditou. Mito, essa coisa de... E uma coisa que eu aprendi a duras penas nesse processo, e eu tenho falado sempre, e é um pouco na linha que eu tenho tentado incorporar e encampar do Danilo Gentili, que é político, merece nossa cobrança e fiscalização irrestrita, doa quem doer, político empregado, nós somos os patrões, e idolatria política cega, subserviente, incondicional é das coisas mais degradantes que existem, entendeu? As pessoas têm que ter senso crítico, as pessoas têm que saber, sabe? As pessoas têm que saber que não vai ser político nenhum, cara, que vai te ajudar no final do dia, que você tem que tomar as rédeas do seu próprio destino, e é isso que eu acredito. Você tocou no nome do Danilo, né? O pessoal tá usando o nome dele como um possível nome de uma terceira via. Não, usando porque ele também fez sinalizações concretas de que poderia ser usado também. As pessoas não estariam inflando essa possibilidade se ele não tivesse dado um sinal verde para isso. Mas você acredita que o Danilo seria candidato? Nesse contexto agora em 22? Eu tô cada vez mais próximo dele, mas ainda assim eu sinto que tá pairando ali uma nuvem de dúvida. Natural. Num cara que tá com o nome consolidado do jeito que ele tá, tem muito a ganhar, lógico, mas tem muito a perder também. Eu acho que o Danilo nunca seria candidato. Eu acho que eventualmente ele tem esse sonho, sim. Eu sinto que ele tem pulso firme para aguentar. Não, o couro dele é duro, sim. É um cara testado. Mas é um cara também meio... Eu acho que o Huck vai ser candidato. Vai demorar um pouquinho. 22? Não, eventualmente. Vai ser, não agora. Eventualmente sim. 26, 30, não sei. Mas o que o Huck já ensaiou não bateu na veia, não. Tanto que ele já está namorando essa ideia desde 2018. Tanto que o Paulo Guedes... Guedes, antes de embarcar na canoa do Bolsonaro, estava sondando o Luciano Huck até o último momento. Eu acho que o Huck ele vai esperar não ter Bolsonaro e Lula para entrar. Faz sentido, né? Acho que pode ser que o Danilo tenha o mesmo raciocínio no final do dia. Então, eu acho que já o Danilo ele pensa diferente do Huck. Eu acho que o Huck ele realmente quer... Eu acho que o Danilo está tomando dimensão do desafio hoje e está percebendo que tem aí um eleitorado órfão, sedento por lideranças. E podem chamar o Danilo do que quiserem, mas dizer que ele não bota a cara... Não, ele bota a cara, é o cara que mais bota a cara. Mas daí será que ele vai botar a cara nesse nível? Porque agora isso aí é Champions League, aí é um grau de renúncia pessoal, você tem que abrir mão de muita coisa, sacrificar muita coisa em prol de um projeto. A carreira dele, que ele tem como comunicador, o cara tá aí... Mas aí a carreira... Eu acho que ele tá nesse ponto aí, nas considerações, nas deliberações internas da cabeça dele, acho que ele tá nesse ponto aí. Será mesmo que ele ficar inflando e dando corda para esse projeto? A corda é bom. Não, corda é bom. Mas bom. Não concorrer. A minha sensação falando com ele é que ele tem esse desejo, sim. Real. Você acha real, para encarar, mas ele acaba que se vê diante de obstáculos como esse, contratuais, de carreira. A gente ainda vai ouvir muito o nome dele em breve, eu sinto isso. Eu acho que ele vai apoiar, daqui uns anos, a sua candidatura. Porra. Eu acho que você... Porque eu ouvi... Você tem pretensões políticas? Aí você respondeu. Nessa década não. Mas nessa década não. Por quê? Porque eu até olhei direitinho. Para você ser vereador, você precisa ter 18 anos. 21 anos deputado ou prefeito, 30 anos para ser governador e 35 presidente. Ou seja, daqui 10 anos você vai ter a idade para ser candidato a presidente. Você já pensou nisso? Cara, pior que eu vou te falar, o que eu tento me pautar quando me perguntam isso é o seguinte, irmão, porque todo mundo que fez disso uma obsessão tem um rastro de carcaças políticas, de pesos pesados da política brasileira que fizeram disso uma obsessão e ficaram pelo caminho. Eu entrevistei o Collor, tenho uma relação até a nível pessoal com ele hoje em dia, e ele também foi um cara que é adepto da tese que presidência é destino. Quem faz disso, quem é obstinado e cultua essa ideia como um projeto pessoal... O Lula conseguiu, né?
a duras penas, né? E o Lula é uma trajetória improvável, né? Então é mais um exemplo de destino. Dilma, mega improvável, destino. A forma que o Temer chegou, destino. Bolsonaro, então, nem se fala. E eu ter tido essa experiência... E aí eu tento também, para não ficar remoendo só a parte ruim do rompimento, a carga pessoal negativa que se impôs sobre mim, e todo mundo no meu entorno, depois daquela experiência com o Bolsonaro, tentando olhar o copo meio cheio, foi uma baita experiência, um privilégio poder ter tido, talvez, a eleição, o candidato mais improvável da história republicana brasileira, nascer enquanto candidato dentro da minha sala. Por que ele virou presidente? Por que ele ganhou? Ele estava... Era a pessoa... O discurso certo, na hora certa, ele sentiu o pulso do país com uma precisão absurda. Se tem uma qualidade que eu fui testemunho ocular, vendo na prática, é que o cara tem um sexto sentido diferenciado, aguçado, comparado ao político médio. Parece que ele tem uma intuição política diferenciada. Isso ninguém tira dele. Agora... Agora, o problema é vendo, agora, diante da experiência prática, no que ele tem empregado, em como ele tem usado e se utilizado dessa suposta intuição maior que ele tem. Eu lembro uma vez com o Flávio Bolsonaro conversando, e aí ele falou assim, meu pai é como aquele cara que tem sempre um pão com manteiga na mão, vai sempre tacar o pão com manteiga no chão e vai cair de cabeça para cima, sempre, né? O cara tem o cu virado pra lua, desculpa a expressão aqui. O cara tomou... Mas também, na hora que você senta naquela cadeira, o Collor me falou isso também, que o Collor foi uma cartomante quando ele tinha 12 anos, e ela disse, você será presidente um dia. Você será presidente, Marinho. Você tá me dizendo isso? Eu tô falando sério. Tô falando sério. Então, você vai ser presidente. Olha o corte aí. Ele vai ser presidente. Mas de novo, não dá pra fazer disso uma obsessão. Não, assim. Eu acho que você vai ser presidente, eu não tô brincando. O que eu posso falar? Eu acho que você vai ser esse país, cara. Eu acho que você vai ser candidato em 34. Aos 34 anos? Não, em 2034? Pô, cara, já vai ser meu... Vai estar na... Você tá listado desde já, então. Eu tô falando sério. Eu não tô brincando, não. Cara, eu recebo E eu sou bom de olheiro de ver as coisas que vai acontecer, viu? Você tem um faro pra isso? Não é no sentido do místico da coisa, mas de percepção. De perceber o carruado. O Danilo vai te apoiar. O Danilo não vai ser candidato. O Danilo já me deu já escreveu num tweet, né? Acho que meio brincando. Eu também vou te apoiar. Você viu? Você viu que ele foi... acho que foi um dos primeiros tweets dele, quando ele começou ainda no campo da brincadeira ali, sondar essa possibilidade. Ele disse assim, eu só venho se o Nando Moura for meu vice, o Marinho for para governador do Rio, que eu também não tenho idade ainda, 30 anos. Sim. E o Marinho vai fazer minha sucessão. Marinho... sabe quem vai estar ali nessa eleição? Vai estar você... Luciano Huck, Fábio Faria, vai estar. Felipe Neto. Não, Felipe Neto não vai. Tabata Amaral. Não tô brincando, não. Fábio Faria, o ministro da Comunicação. Eu gosto dele, ele é um cara de bom trato, pessoal. Isso, vai ser seu adversário. Eu vou imitar todos eles durante o debate. Você vai ser sensacional, você vai ganhar... Olha só, a história é a seguinte, bicho. Você tá descredibilizado. A história é a seguinte. Ela vai imitar o cara pra ele no debate. Eu já pensei nisso, confesso. Mas, cara, a gente joga com o que a gente tem também. Olha, briga. Eu acho. Fico lisonjeado em ouvir isso. Eu acho que esse é o 2030. Quem faz disso uma obsessão 30, fica pelo caminho. 30, né? 34, né? Você seria 34, né? Mas, cara, Gui, não quero já parecer que eu já tenho discurso pronto, não. Fatalmente vai acabar aparecendo, irmão, mas uma coisa que eu tenho tentado condenar em todos os meus vídeos recentes é o personalismo político. Ao invés de discutir ideias, é falar de pessoas e ficar... Sim. A política brasileira virou quase um Netflix, né? Futebol. Virou um Netflix com personagens, uma trama, uma montanha-russa, uma novela. Descidas e subidas, ganhou o contorno de novela, cara. Você é pessimista, otimista aí pro ano que vem, aí nas eleições? Hoje é impossível não ter um quadro meio... Eu tô meio desiludido, cara. Lógico que a esperança última que morre, eu sinto que desde que eu adotei uma postura, que eu não cobicei essa posição, não, essa postura mais beligerante, combativa, assertiva no Pânico, isso também foi o que eu te falei, atraiu muito hate, um ódio sistemático só de bolsonarista. Porque você tinha... É homem da família brasileira, cristão, patriota, conservador, você tinha temente a Deus. Esse cara. Esse cara era que até pouco tempo eu era venerado, o futuro e tal, por ele. Mas nunca se sabe o dia da manhã também. Eu sinto que tem muita gente no meu campo, da direita independente, anti-bolsonarista também, que está esticando um pouco a corda demais no discurso. E eu te digo por quê.
Você chamar a pessoa de gado, por mais que a militância do Bolsonaro tenha de fato um comportamento ali adestrado, obediente, sectário, raivoso, de, sabe, devorar toda a narrativa que é servida a eles sem nenhum critério ou contestação, que eles deglutem isso, internalizam isso, e isso rola lavagem cerebral e eles atuam a partir disso. Eles ficam repetindo. A base deles é hiper engajada. Telegram, grupo de WhatsApp, famosas tiazonas do WhatsApp. E aí rola essa rede, essa espiral de desinformação. Nem tudo, tá? Mas, tipo, de modo geral, tem muita desinformação que é circulada lá. E eles tiram para Cristo e acionam a máquina de moer reputação contra os desafetos ou quem ousa mover uma vírgula contra o atual governo. Eu disse isso para o Eduardo Bolsonaro no Pânico, né? De duas uma, ou vocês são muito burros, ou vocês agiram de má fé durante todo o processo em que, vamos dizer que talvez eu e meu pai bebendo fomos os primeiros, né? A gente abriu essa fileira, mas se você olhar agora tem uma fila quilométrica de pessoas que até ontem eram aliados de primeira hora, sim, que hoje em dia são taxados de traidores comunistas, sim, isentões, certo? O Frota foi um dos primeiros, Alexandre também, enfim, não vale nem a pena nominar, vocês sabem quem são. Enfim, aí eu te pergunto, ou eles eram muito burros ao terem tantos comunistas traidores no entorno deles todo esse tempo, ou eles agiram de má fé, como acho que é uma mistura dos dois, é uma situação meio complementar aqui, ou eles agiram de má fé, literalmente sugando, se utilizando de uma forma utilitarista e até meio cruel, sabe? Das pessoas e descartando elas na primeira oportunidade sem olhar para trás. Agora, se seguindo essa lógica, eu acho que não tinha nem tanto comunista no Kremlin da década de 70. Não, é claro que não. Seguindo essa lógica deles. Uhum. Elcio, é um momento de conflagração. Pô, meu irmão, você sabe, famílias sendo destruídas, laços assim de amizade que não se falam mais. E é o pão e circo eterno, né, cara? Mas o que você acha que vai acontecer ano que vem? Eu sou da tese do Pânico e virou até um bordão que ainda há tempo. E aí eu sempre remeto à frase do Magalhães Pinto, que foi governador de Minas Gerais entre 61 e 66. Frase clássica já. Política é como as nuvens. Você olha, tá de um jeito. Você olha do outro, já tá completamente diferente. Então, tá tudo no seu tempo. Falta um pouco menos de 500 dias até lá. Então, mas se um dia na política é uma eternidade. Talvez você agora. não queira dizer, mas alguma opinião você tem, uma ideia? Quem seriam esses nomes? Cara, tá posto, porque o processo do Lula não é que ele foi absolvido de nenhuma forma, né? Só foi julgado que o Foro de Brasília foi julgado incompetente, suspeito, o Moro suspeito, foi agora para a Vara Federal em Brasília, que vai julgar ainda. Pode ser que tenha algum desdobramento nesse sentido. Eu já acho que não vai, acho que meio que está pacificado que, inclusive pela pressão popular, eles não vão avançar com a celeridade que... A princípio, sim. Né? Salvo se a Vara Federal de Brasília der celeridade ao processo dele e vier julgar tudo de novo. Mas eu também não sei se, diante das decisões do Supremo, as provas que o pessoal de Curitiba juntou para robustecer e construir o caso contra o Lula são anuladas ou não. Eu preciso me atualizar, inclusive. Mas acho que não. Acho que eles vão ter que recolher tudo do zero. Mas a gente vai para estaca zero. Enfim, o Lula vai estar lá. O Lula vai estar lá, Bolsonaro vai estar lá. Os dois Ciro se retroalimentam. Repare, Veloz, que eu vou estar lá. Repare bem, esse cara sou eu, como eu e Roberto. O cara da terceira via. Mas não. O Ciro vai estar lá. O Dória. Logicamente, estarei lá fazendo minha parte. Estarei lá fazendo minha parte, junto com Elcio Coronete. Fazendo gestão. Mas não, acho que o Dória é um cara. Você acha que o Dória é o nome? Eu não vou cravar nenhum nome agora para você não, cara. É muito precoce, eu também não quero também. Eu sinto que o Emílio me deu fardo de ser uma espécie de grão-mestre articulador da chapa tênis. Uma forma meio pejorativa, engraçada de tentar dizer, tipo, a via da sensatez, a via da primeira e única via vencedora. Eu não gosto muito de terceira via, apesar de que tá na boca do povo. Não, porque meio que já dá a entender que tá fadado a ser a terceira opção, medalha de bronze. É até um jogo meio de palavra, de semântica, né? A pessoa já começa a pensar nessa alternativa como uma alternativa ali, porra, em terceiro lugar. Mas eu sei que... Eu acho que não. Eu acho que esse nome terceira via é um nome interessante. Eu prefiro via única, via vencedora, mas eu também é muito wishful thinking, eu estou desejando isso demais. A gente tem que jogar com o que a gente tem. Porque tá na boca do povo. Tá dizendo que... Toda pesquisa dá que pelo menos 50% do eleitorado está clamando
por uma via alternativa. Sim. Agora, o que eu tenho falado, inclusive, até elevei o tom da crítica no Pânico esses dias, eu falei, vocês têm que ser muito burros, vocês têm que ter... Cara, vocês não vão ter nenhum senso de grandeza, de desprendimento e de pragmatismo se for, novamente, 3, 4 candidatos fracionando o voto do meio e deixando os dois a irem... E aí vai acontecer isso. Galgando fácil pro segundo turno. Aí vai Lula e Bolsonaro pro segundo turno. Lógico, que nem foi da última vez. Sim, e aí você acha que vai acontecer a mesma coisa? Ganha Bolsonaro, ganha Lula, se vai os dois pro segundo turno. Aí vira achismo, e aí eu não tô aqui pra postar em tribuna de jockey, não, aqui no cavalo. Mas, cara... Você é liso, hein? Não, mas nem isso, irmão. Porra... Eu acho que, porra, tem esses caras aí que ficam cagando regra e falando que, não, Bolsonaro vai ganhar com um tal % porque tal pesquisa deu isso e essa média pegou essa amostragem, fez esse cruzamento com essa outra pesquisa e logo ele conclui que Bolsonaro vai ganhar com 55,2% dos votos. Então deixa eu fazer uma outra pergunta. Isso é forçado. Eu acho um pouco, sabe, aquele cara, o goleiro que vai sempre pular para um lado e uma hora ele vai acertar. Sim. Mas vou te fazer uma pergunta, então. A gente tá trabalhando no achismo, mas assim, Bolsonaro perdeu muitos eleitores, né? E são eleitores que, mesmo com a ameaça do Lula, acho que vão fazer campanha pelo voto nulo, que é o meu caso nessa conjuntura. E perdeu muitos eleitores, né? Depois que ele foi eleito. Mas ganhou muitos eleitores também, concorda? A impressão que eu tenho é uma leitura superficial do quadro, mas ele teve o apoio dele, erodiu muito nas classes médias urbanas mais instruídas, que votaram nele em peso, principalmente naquele efeito manada no final, porque o eleitor brasileiro gosta de bater no peito e falar, eu vou votar no cara que vai ganhar. Quer ter a vontade de falar, eu vou votar no cara que está ganhando, que vai ganhar. Pensa que é futebol. E aí rola aquele efeito manada de aglutinação de última hora rumo ao cara. Ou seja, quantidade de eleitor que ia votar no Meirelles, Alckmin, Álvaro Dias e Amoedo, que foi no voto pragmático para evitar a ameaça do PT, que estava em chamas naquele momento. Né? O antipetismo foi uma das correntes principais que impulsionaram ele ao Planalto. Lavajatismo, antipetismo, e a vontade e o apelo conservador pessoal dele, que acho que o brasileiro médio também é conservador por natureza, estava vendo valores básicos ali, tipo momentos simbólicos na produção cultural do país, meio que Lei Rouanet, coisas simbólicas que ganham contorno nacional no debate público, acirra ânimos e paixões, e aí eu acho que o brasileiro médio viu nele o cara que ia restaurar a lei, a ordem e a decência. Mas... lê do engano, né? Uma vez no poder, dê poder ao homem e verás quem és. Vamos falar então de outros caras. E ele se revelou ser um cara que, destruiu a Lava Jato, sucateou qualquer combate à corrupção, fez um governo que hoje em dia se limita à sobrevivência política dele e à blindagem jurídica da família dele. Só, literalmente só. É o campeão de liberação de emendas, é o campeão em gasto do cartão corporativo, tem férias nababescas e uma série de privilégios que ele usufrui à torta direito, que faz dele, enfim, é um cara que sempre teve esse lado meio patrimonialista, é o cara do pequeno delito. Até porque o alto comando do Exército, teve um artigo do William Vac outro dia, disse que o apelido dele no alto comando do Exército, esse mesmo alto comando que ele conseguiu tirar os 3 de uma vez, coisa inédita na nossa história republicana, você lembra até pouco tempo, a crise militar que teve, chamando ele de ladrãozinho. E ele é mesmo, cara. Ele é o cara do pequeno delito, da rachadinha, de superfaturar verba de gabinete ali, de fazer funcionário fantasma, sabe? O William Vac teve alguma coisa com seu pai também, né? O William Vac e o Boechat, não teve uma coisa assim? Ah, sim. Lá foi numa empreitada, numa televisão, acho que no início da carreira deles, né? Eles eram próximos. O Boechat foi a minha primeira entrevista que eu fiz na minha vida foi com o Boechat 11 dias antes dele falecer. Caraca! Boechat era um tio pra mim. Foi trágico em outro grau. Sim. E eu ter tido... O destino me reservou esse privilégio de ter sido a última entrevistada. Sem dúvida, cara. O que você acha que ele estaria falando nesse momento? Ele estaria soltando os cachorros, cara. É uma voz que faz falta. Não é tudo bem que isso vamos dizer assim, é uma frase meio batida, né? Quando alguém se vai. Não, mas o cara, ele era um cara... Talvez seja o comunicador sensato, assim, né? Exato. Foi o comunicador que mais se aproximou de ser uma unanimidade no meio dele. Sim. É impressionante, cara. Ele era muito fodido mesmo. E ele tinha, como eu disse, ele conseguia comunicar com o povão, os taxistas eram quase que devotos dele lá no Rio de Janeiro. Então ele tinha realmente uma sensibilidade muito grande e uma
uma fala muito assertiva e de cobrança irrestrita do político de ocasião. Sim. Ele não tinha ali, sempre queriam fazer mimo para ele, sempre queriam... não tinha como. Zero, ali não tinha conversa. André, quem é o seu público, né? A gente sabe que no começo era o pessoal mais bolsonarista, e aí você vem colocando sua opinião no Pânico. Eu acredito que você tem recebido alguns hates, que você tem dito, né, dos Bolsonaro. Mas o que não mata, fortalece. Isso. E aí, quem são os caras que apoiam o André Marinho como comunicador? Qual é o viés político desse cara? Lógico que hoje em dia eu sinto que se eu pudesse tentar traçar o perfil do meu seguidor ou inscrito médio, que vem ali pelo meu posicionamento enquanto figura pública na seara política, lógico que é o pessoal com uma tendência mais liberal, conservadora, mas que não compactua com o estelionato eleitoral do Jair Bolsonaro. Do projeto de poder personalista de Jair Bolsonaro. Lógico. Agora, eu recebo... E aí, como a Jovem Pan também fez uma decisão mercadológica de fidelizar um nicho conservador, aí nego fica falando, Jovem Pan ganhou dinheiro do governo. Eu acho que isso aí é balela, isso é perseguição, não tem nada disso. Mas fizeram sim uma decisão mercadológica. Que tem nos Estados Unidos, tem várias emissoras que têm um posicionamento. E atrair esse grupo, esse nicho, essa audiência. E lógico que eu tô ali na mira de artilharia deles, né? E aí eu virei uma espécie... Eu disse essa frase. Eu virei uma espécie de bode expiatório do fanatismo alheio. Mas você acha que no Pânico... Pânico. No programa, tem alguém que é bolsonarista mesmo ali? Na bancada, você disse? O Alba e o Morgado ainda são simpatizantes, talvez. Mas longe de serem como tentam pintar eles como gado, apoiadores ferrenhos que pegam em armas e falam tudo. Figurativamente falando. Até porque, nossa, fazer humor a favor é a pior coisa que tem, entendeu? É a pior coisa que tem. Você chegou no Pânico como um imitador, fazendo humor, total. E agora você virou ali um cara mais, tipo, com o papel que o Coppola tinha. Não no sentido de ser o cara que é politizado do programa. Sem dúvida. Aí também não dá, meio inescapável você ter essa impressão. Vamos supor, você estava mais... Entrou no programa como um morgado. Sim. E te virou um Coppola, entendeu o que eu quero dizer? Com muitas nuances, eu vou tentar explicar aqui. Você entrou como humorista e agora está como um comentarista político, é isso? Não. Não? Não deixa de ser, eu entendo você ter essa impressão, mas eu não me defino assim, é até bom ouvir, porque essa é a impressão mesmo que eu talvez esteja transmitindo, sem dúvida. Isso, Agora, eu tenho uma resposta meio vaselina, mas que é vaselina, eu admito que é vaselina, mas é verdadeira. Que é meio que quando Dória fala assim, eu não sou um político, eu estou na política. Eu falo, eu não sou humorista, eu estou no humor. Sim. E meio que através das imitações, eu nunca fiz stand-up ainda, tem convite surgindo para eu levar isso pro palco. Uhum. Eu sinto que é iminente, né? Eu fazer um bem bolado ali, meio... Porque A Menina dos Meus Olhos é um talk show. Acho que é o formato que mais me encanta, me cativa e que eu tô com tesão de tentar fazer acontecer. No médio e longo prazo. Sim. Eu sinto que tem uma brecha aí também. Lógico. Mas quando você fala talk show, você está falando de um talk show... No molde americano. Tipo Danilo Gentili? Tipo Danilo Gentili. Tá. É A Menina dos Meus Olhos. Tá. Agora, algumas etapas até lá. Porque se você ver friamente aqui... Só endereçando antes de eu falar desse projeto futuro, em relação à impressão atual do Pânico. Eu nunca... Cara, eu não sou aspirante a comentarista político, não tô ali para ficar... Eu só sou por acaso, eu sou um cara que estuda essa porra, acompanha essa porra e tem opiniões fortes sobre essa porra. Então vai falar o que pensa. E eu não vou ouvir desaforo de uns parlamentares bunda mole, uns pangarés bolsonaristas que estão indo no programa lá tentar me atacar a nível pessoal, tentar desmerecer a minha atuação enquanto observador político, observador do noticiário. Eu sou pago para estar lá, para dar minha opinião e a partir das minhas observações do noticiário. A gente só comenta o noticiário e dá as suas opiniões a partir disso. O Emílio, dá uma brifada assim, eu não sou aspirante a comentarista político, não quero ser Constantino, Coppola, nada disso. O que eu quero Quem é o Marinho, então, no meio dessa loucura que é a comunicação brasileira? Um brasileiro indignado e engajado, que vem a ter opiniões fortes sobre o noticiário e não tem medo nem rabo preso de dar a cara a tapa e emitir elas. Literalmente. Agora, as pessoas acham que não, você é candidato ano que vem e está usando Pânico de palanque.
Podem printar, podem recortar aqui, chance zero, não vai rolar. Vai ser em 2030, 2034, que vai ser aí presente. que o Elcio é meu chefe de marketing. Isso, fazer. Ô Marinho, você tá lá no Pânico, vamos supor, não sei se você teve experiência com televisão, uma coisa assim, já bastidor, de alguma forma, não, né? Assim, não. A única experiência que eu tive na TV aberta foi minha própria ida, acho que no Danilo Gentili e no Rony Von também, né? Mas ali na condição de entrevistado. Mas daí fazer algo na TV aberta em si ainda não. Programas, por exemplo, de debate de esporte, muitas vezes chega o diretor, você vai ser o cara aqui que vai, sempre a favor do juiz, você vai ser o contra e solta o circo. E é assim que funciona muitos programas esportivos, não sei se você sabe. Mas assim, né, já tenho amigos que já foram diretores de programa de esportivo mesmo, fica aqui discutindo, estão lá discutindo, defende você que foi impedimento, você não, e pra fazer o circo lá. No Pânico, rola algum tipo de coisa assim, é melhor, você puxa mais pra cá, você mais pra lá e solta o circo. E isso eu tenho que fazer esse testemunho aqui, porque ali é autonomia total, lógico que na dinâmica do programa, e eu talvez seja o maior alvo disso, tem as vinhetinhas, tem as interrupções, tem o deboche, risadinha de deboche, tanto que o Emílio sempre tem uns livros lá, uns calhamaços, assim, onde ele revestiu com uma capa cada um, tipo o guardião da moral, o fodão do debate, ele vai e te entrega o livro, vai ter o livro. O Emílio é um gênio, coroação. Né? Você tá entrando na comunicação com pica. Mas só para finalizar aqui, então. Cara, eu sempre digo, eu sou um cara disciplinado, eu sou um soldado do Emílio e do Pânico, e do Tutinha, e são as únicas pessoas atualmente a quem eu devo a minha lealdade profissional irrestrita, e isso eu levo como um valor mais básico e mais, importante para mim. E eu repito isso sempre para eles. Agora, se de uns tempos para cá eu tem acontecido o que tem acontecido, porque eu também nunca vou deixar de travar o bom combate, de tomar umas, mas dar outras também. Literalmente. Vamos falar disso. Vamos falar disso também. Mas, cara, é isso. Eu sou responsável pelas minhas ações, as minhas omissões e as minhas falas e as minhas declarações. Eu arco com as consequências delas, pro bem ou pro mal, como tem sido o caso. Mas desde daquele episódio com um cidadão lá... O Tomé? Se quiser dar mais ibope do que para ele do mas que já teve, mas eu acho que pode dar, porque eu nem sabia quem era esse cara até ver esse vídeo. Acho que já disse tudo. Então vamos falar. Não tem mais, vamos falar. O que aconteceu lá? Quem é esse cara? Porque eu realmente não sei. Não estou fazendo ironia. Quem é esse cara? Eu realmente não sei. Quem é? Então, ele é um militante político. É um ativista político do movimento nas ruas. Acho que ele é um cara bem resolvido de vida e tal. O que é a família dele? Porque ele mora ele aluga a casa do Dória. Eu vim a descobrir que ele é inquilino do Dória, o mesmo João Dória que ele critica a plenos pulmões hoje em dia. No mínimo uma hipocrisia imobiliária. Então, o cara deve ter... Deve ter ganho. É dono de uma concessionária, de uma construtora. Mas daí o que faz, eu tô sonoramente ele é militante do Bolsonaro, é isso? Mas aí que tá. É isso? Não. Quem ele é? Hoje em dia, sim. Hoje em dia é o que ele se limita a fazer. Por quê? Porque claramente ele tem pretensões políticas. Eu já apurei que ele é candidato ano que vem. Ele é frequente, vai lá no Pânico? Era. Até esse episódio. Ele ia bastante no programa? Sem dúvida, ia. Tava, inclusive, acho que é o 5º programa que ele foi em menos de 2 meses, 3 meses. E sempre rolava umas alfinetadas entre vocês? Começou a rolar naturalmente, porque foi aí que eu também trouxe para mim a missão. Não estou falando que eu sou santo nessa história, não. Lógico que eu também tive minha parcela que eu contribuí até chegar às vias de fato. Mas quem tomou a iniciativa foi ele. Sim, de partir 20 anos mais velho, veio para cima de mim. Eu não tinha aberto a boca nem por um segundo naquele dia lá para dar uma minha opinião sobre nada. Não tinha feito pergunta nenhuma, não tinha, sabe, não tinha feito nenhuma intervenção ainda naquele bloco. E eis que o cara veio para cima de mim. O que eu acho interessante. E sabe qual foi o pior de tudo? Nesse dia, quando cheguei na rádio, ele estava lá na recepção, com os 2 seguranças, né, e o capacho dele lá, e ele me tratou tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Fala, Marinho, tudo bem com você, cara? Você foi aquela voz meio bocó. Mas sempre ele vai com segurança ou foi a primeira vez? Ele começou aí de uns 2 programas pra cá, até aquele, né? Ele começou aí. E o que já foi meio estranho, você né? acha qual é a necessidade de ir para um programa como Pânico? Dentro de uma rádio, 14º andar, né? Aí diz ele, depois que me mandaram um vídeo dele dizendo que eu comecei a receber ameaças contra a minha família. Aquela carinha de bocó dele.
E porque supostamente... Os seguranças ficaram dentro do estúdio? Os seguranças estavam dentro do estúdio? Estavam, cara. Um me deu um mata-leão que estava armado, cara. Deixa eu contar a história. Já que a gente abordou o assunto. Lá num desses primeiros programas desse ano, dessa temporada, ele começou a vir folgar para cima de mim. Olha só, eu sou da tese, a minha filosofia é a seguinte: bateu, levou. Ajoelha e reza. E quando bater em mim, eu sou da tese do Ben Shapiro, que é um autor conservador, um comentarista na política americana, que ele fala: always punch back 10 times as hard. Tem que devolver 10 vezes mais forte. E essa é a minha filosofia. E o Trump, I'm a counter-attacker. I'm a counter-attacker. Eu nunca vou começar nada. Sim. Não é do meu feitio, não é do meu perfil. Eu nunca vou iniciar nenhuma briga ou treta ou altercação. Mas, bateu, levou, irmão. E aí ele começou a vir de apelidinho, fraldinha. Quando ele vem pra você, você já levanta. Você você não espera tomar pra dar, né? Você vê que quando ele levanta... Eu ainda tô falando do primeiro episódio, do primeiro programa que a gente começou a se estranhar e se bicar. Tá bom, tá. O que clicou pra mim ali? Era minha vez de fazer a pergunta, e ele ficou famoso pelo vídeo, que é onde ele estava na Avenida Paulista, né, no topo do trio elétrico, tocando Como é Grande o Meu Amor por Você, coisa cafona, ridícula, e mostrando ali uma idolatria por políticos, que, como eu disse, é degradante. Eu não respeito tanto quem faz isso. Uma admiração pontual, um apoio pontual, acreditar, ter esperança, depositar confiança, ok. Mas idolatria ao ponto de chorar mesmo, por um marmanjo político, não dá. Aí o cara lá começou: Sérgio Moro, nós nunca vamos te abandonar. Nunca vamos te abandonar, Sérgio Moro. Quando o Sérgio Moro começou a ficar tóxico depois dele sair do governo, que não apagou nada do que ele fez no combate à corrupção, pretérito, pregresso, antes, Lava Jato e o escambau. O exemplo que ele deu para o país. Aí você fez essa pergunta. Não, eu fiz a seguinte pergunta, porque foi... Agora, aí eu falei isso, inclusive no meu vídeo resposta, né? Decência é uma palavra que não consta no vocabulário moral de quem derrama lágrimas e empresta mentiras ao político de ocasião. Quer que eu repita? Porque é decência? Decência é uma palavra que não consta no vocabulário moral de quem derrama lágrimas e empresta mentiras ao político de ocasião. Ou seja, derrama lágrimas ao Moro, naquele caso, e empresta mentiras a todo tipo de militância subserviente, quase canina, de obediência canina, servil, degradante que ele está prestando para o bolsonarismo hoje em dia, para ter... Porque eles são hiper engajados e ali tem alguma chance de se eleger no que vem. Esse é o mesmo cara que estava lá perambulando pelos corredores do Congresso com um crachá de assessor parlamentar da Carla Zambelli, sem ele ser assessor parlamentar. Isso é crime no regimento interno da casa. Aí vocês começaram a se alfinetar, você tocou nesse assunto. Por quê? Aí eu citei um por um. Dados objetivos da realidade. Os dados. Pelo amor de Deus, isso é outra história. Isso é uma pataquada isso também. Mas, Elcio, foi o seguinte, cara. São fatos, não é que estão passíveis de debate, entendeu? Tudo bem que a gente está vivendo na era da pós-verdade, eu estava até vendo um documentário sobre isso ontem na HBO Max, que acaba que você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e a gente meio que já está pré-programado a ter o nosso viés pessoal e atribuir credibilidade a uma informação a partir desse viés. Ame ou odeie, essa é a nossa realidade do mundo da pós-verdade que a gente está diante. Agora, você há de concordar comigo que tem verdades, fatos, dados concretos que se sobrepõem a qualquer... que não são passíveis a debate. O que aconteceu? Concreta? Objetiva? Sim. O que você emite a sua opinião em relação a essa verdade, aí fica a teu cargo, é subjetivo. Mas tem certas coisas objetivas. Então eu citei dados objetivos da realidade. Citei item por item da agenda, da lista de traições da agenda anticorrupção por Jair Bolsonaro. Ele literalmente olhou para mim e falou assim: não, essa é sua opinião. E voltou a dar aquele papinho, sempre que eu descobri que ele veio fazer um curso de ator do Wolf Maia. Ele é um bom ator, ele é bom ator. E aí eu falei isso pra ele ao vivo também. E ele sempre falando com aquele olhinho brilhando, sempre dizendo: nossa carreata verde e amarela para defender os nossos pais, os nossos filhos, deixar um país melhor para as nossas famílias. Tô imitando bem ele, caralho, Tomé B2. E aí, sempre com esse papinho ufanista, pseudopatriota,
de patriota não tem nada o que ele tem feito, né? Mas ali acabou ele falou o que ele queria. Ele não endereçou nada do que eu disse, seguiu falando o que ele queria, outro assunto. Eis que eu simplesmente cheguei nele, acabou o bloco, né? Intervalo, ele veio até mim, Marinho, eu falo, Tomé, aí ele assim, se a audiência tá gostando, tá valendo, né? Tá tudo certo. Mas isso... Fora do ar já. Mas antes da treta... Uns 4 programas antes. Ah, tá. É porque foi escalando até chegar até culminar naquela situação. Tá. E aí a gente foi pra... Aí meio que eu falei, é isso, Tomé, é o sparring saudável, tá valendo, brother. Sim. Tudo certo. Beleza. Tratando bem. Como até eu trato então, todo beleza. mundo bem. Até tudo bem. Mas aí que tá. A gente foi para as sombras do estúdio e ele foi lá anunciar uma carreata que ia ter aqui em São Paulo. Eu acho que foi a principal razão dele estar lá. E aí, nesse momento, eu nunca vou ter como provar, porque eu não sou cagueta, eu também não gravo as pessoas, né? Do meu perfil também fazer essa porra. Ele falou assim pra mim, Marinho, você sabe que eu concordo com tudo que você disse, cara, mas eu não posso te dar razão ao vivo porque eu tenho que deixar minha militância animada porque eu tenho carreata no domingo. Aí eu parei e falei, porra, dá pra respeitar um cara desse? Não dá pra respeitar um cara desse. Você falou o quê pra ele? Aí eu falei, tá certo. Bom saber, meu amigo já olhando ele de cabeça pra baixo. E ali sumiu qualquer resquício de respeito que eu poderia ter por ele. Acendeu um alerta amarelo. Mas, de novo, eu nunca motivei nenhuma briga ou treta nossa ao vivo. Aí vinha ele, porque ele percebeu que rendeu a última vez que a gente se bicou. E aí ele, deslumbrado com a própria irrelevância dele, um cara que, sei lá, fica rodando a bolsinha entre Gazeta, CNN e Jovem Pan, aceitando a posição de comentarista reserva entre essas emissoras. Quando falta alguém, vai tomar ali para preencher. Aí eu comecei a falar isso ao vivo também. Ele vinha de apelidinho para cima de mim e eu falava sobre quem ele é. Porque eu perdi qualquer respeito por ele enquanto um debatedor sério, crível, respeitável sobre os problemas do Brasil. Eu não tinha mais respeito nenhum por ele. Quando você perde o respeito pelo seu contraparte, o seu interlocutor, eu trouxe para mim a missão eu puto já que o Pânico segue dando palanque para um cara desse que está usando o programa como palanque. Sim. Porra, e eu trouxe para mim a missão de desmascarar esse cara e revelar quem ele era. Nesse período, mas aí cara, também vai... Aí começou... Mas peraí, aí eu não sei se quem é que decide, se é a Paulinha, se é o Delari, se é o Emílio, quem vai vir, mas assim, não, tá rendendo aqui. Lógico. Vamos trazer. Lógico. Não. Se o Marinho... Até bom, ele tava vindo lá tranquilo e tal. Mas eu também não tenho sangue de barata. Eu não sou ginasiano, não nasci, eu tenho 26 anos, tudo bem, mas eu nasci ontem, inclusive, e aí foi ele que falou, Maninho, você tem que tirar as fraldas pra falar de mim, cara, pra começar a discutir comigo. E aí falava as merdas dele, sendo que ele falando, e aí pegou, aí os bolsonaristas meteram em mim a fraldinha apertada, porque eu sou amigo do Dória. Porque eu sou amigo do Dória na física, não tem nenhum alinhamento político com ele, eu sou mega crítico dele. Do Dória? Sou amigo do Dória, a nível pessoal, bom cara, de bom trato. Uma cervejinha com o Dória? Não, zero isso, pô. Ele é amigo do meu pai de longa data. Tá. Eu tenho uma boa relação com ele a nível pessoal, mas daí alinhamento político, de propósitos políticos eleitorais, nada a ver, cara. Critico o Dória à torta direito lá no programa também. Eu devo respeito aos convidados do programa, eu devo respeito. Mas submissão, jamais. E eu não vou ouvir um cara desse vindo de desaforo pra cima de mim e eu vou devolver 10 vezes mais forte. Acabou que, porra, aquilo ali foi ganhando um contorno, porra, muito acirrado, muito quente. E, porra, foi botando família no meio. Eu também, porra, falei vários podres da vida dele a nível pessoal, porque ele também não tinha mais, como eu disse, ali, meu irmão, já tinha acabado qualquer chance de ter debate sobre Brasil, sobre tópicos propositivos, né? Mas sim, virou ali uma food fight, né? Virou tipo Márcia Goldschmidt, caso de família. Mais ou menos isso. Que até a música do Ratinho botaram aí lá. foi um momento ali que é time, né? É o momento que consagra uma carreira, né? Sim. O Reginaldo, que é o cara do Switch aqui, inclusive me acudiu ali na hora e separou a briga no primeiro momento. Não sei quem separou, na verdade, foi o segurança, que me deu um mata-leão e no close do frame aparece a arma na cintura dele, no coldre, né? E na hora que ele me tirou, o segurança, que é o Big, o apelido dele é Big, é um sujeito corpulento, forte, grande, gordo, obeso, empurrou ele
empurrou o segurança, o Big me segurou, o Reginaldo veio com o Big. O Big é o segurança dele? Não, da Jovem Pan. Ah, da Jovem Pan. Aí ficou o segurança, e na hora que eu olhei meio que de canto de olho, que eu tive meio que um instinto, foi olhar de canto de olho assim pro segurança, eu vi ele assim, apontando pra minha arma, assim, levantando a camisa e apontando pra mim. O segurança? Assim, o segurança dele, no meio daquela comoção toda. Aí, meu amigo, porra, aí bate não passa nem Wi-Fi nessas horas, né? Aí eu comecei a gritar, arma. Aí já tinham cortado, né? Já tinham. Acho que teve um frame final ali filmando eu sendo retirado, mas nessa hora ele já tinha cortado. E o Tomé lá, e eu tirei o sapato Louis Vuitton dele, tirei, ficou na minha mão, foi meu troféu que eu levei comigo. Mas de novo, irmão, eu não tenho nenhum orgulho do que aconteceu. Claro, mas... Não tô me vangloriando. Agora, ganhou um contorno meio folclórico já, essa porra, né? Sim. Saiu em tudo que é lugar. Eu cheguei em casa, tava, porra, Léo Dias me ligando. O Google Gloss. Isto é, Época, o Globo, Tititi. Mas qual foi o papo ali depois? Eu acredito que o Emílio, não sei, quem veio falar com você lá, o pessoal, o Daniel, os seus colegas lá. O Alba e o Samidana foram os principais ali a tentar contemporizar comigo, tentar me acalmar. Eu tava. Porque na hora que aí fala que eu dei um soco de lango-lango, né? Um soco de lango-lango. De fato foi um soco bem mérdio. Assim, médio com merda, mérdio. Mas também foi até bom, porque o Tutinha fala toda hora de quão caro foi aquele telão, né? Pra ele pagar aquele telão assim. Meu irmão, se eu quebrasse aquele telão, tava no olho da rua na mesma hora. E aí você economiza um pouco ali na força, mas também, irmão, é uma situação tão surreal. Você vê aquela gazela invocada partindo para cima de você, que até você clicar, quando o tubarão revira o olho, quando fareja o sangue revira o olho, quando o modo olho de tigre, quando você entra no adrenalina de luta, modo luta, eu demorei um pouco ali para armar e tá pronto ali para ir para cima. E foi até bom. Foi, mas ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, ex-presidenciável, famoso Leonel Brizola. Sim. Ele tinha uma frase que ele falava: o que vale é a foto. E a foto sou eu assim, e ele caindo assim, e eu pegando o pé dele. Agora, tem algum orgulho disso? Não, mas porra, todo mundo viu, cara. Rendeu, né? Não, acho que não dá pra render mais do que isso, né? É o ápice da rendição. Mas isso eu queria saber. Mas foi isso, cara. O Emílio, o Tutinha... Eu não tenho nenhum mau sentimento guardado por ele, assim, cagando pra ele. Ele vai ser candidato ano que vem. Ele vai ser candidato a quê? Deve ser deputado federal. Não sei, cara. Ele é uma secla lá da Zambelli. E, quer saber? Mas o pessoal lá... Eu sou, porra, a minha fé cristã diz pra eu conseguir perdoar as pessoas. Sim, também. Não, claro. Vida que segue. Não, vida que segue, claro. A gente comenta porque foi marcante, todo mundo... Boa sorte aí, Tomé. Se precisar, sei que você vai estar pendurado aqui nos meus testículos em 22. Uma boa sorte aí pra você, tá certo? Mas e aí, não é possível que o Emílio não bateu um papo com você sobre essas coisas, ou sei lá, quem mais? Não é possível que vocês não conversaram sobre isso. Rolou, eu mandei uma mensagem pro Emílio. Mas ele não chega... Porque o Emílio percebeu a dimensão que tomou, e no primeiro momento ali o Emílio chegou a ir tentar... Eu tava ali, uma besta fera explodindo, vermelho, fervilhando ali no switcher, né? Com eles tentando me acudir. Eu tava possesso. Querendo voltar pra cima dele, ali tomado pela ira do momento. Quando foi pro break, vocês foram sair os dois do o estúdio? Big e o Reginaldo me arrancaram do estúdio. Tá. E me escondeu no switcher. Tá. O Tomé lá ficou com aquela cara de paisagem dele, fingindo que nada aconteceu, sentado. Ele o Emílio lá. num puta constrangimento, tendo que fechar. O Tomé deslocou o ombro do Emílio, né? Um ombro de polvilho, pelo visto. Mas deslocou, ainda deu esse prejuízo pro velho. Não, isso é brincadeira, né? Isso aí foi uma... Rolou, porra. Não, isso aí... Ficou de tipóia uma semana, cara. Você acha o quê? Aquilo é brincadeira, né? É brincadeira do Emílio. Porque o Emílio é o seguinte... Emílio é um cara... Sabe tirar leite de pedra. Sim, total. Capacidade de improviso sem precedentes. Sensibilidade com o povão na linha do Boixá também, sem igual. O famoso afegão médio, né? Foda. Que é o telespectador. A audiência média ali do Pânico, ele se refere como afegão médio. Sim.
Então ele sempre tenta simplificar um assunto mais controvertido, complexo, ele tenta trazer para a terra ali de uma forma acessível. Eu amo ele. Sim. Eu amo ele. Eu acho que ele me deu E ele gosta muito de você. Gosta, dá pra perceber que ele gosta muito de você. Gosta. E a gente se bica no ar, mas é faz parte do show. Faz parte do show e eu acho que ele tem também um apreço por mim de querer me fazer crescer. Ele fica botando ficha para eu... Você deveria sair candidato. Eu falei, Emílio, não me deseja esse mal agora, não queira isso para mim. Ele tá vendo igual a mim. Da minha candidatura federal ano que vem, mas chance zero. Não, você vai se candidatar, mais pra direto. frente. Direto. Conto contigo. Vai ser direto. Projeto 2030. Você vai estar, em 2030, 26, você tá em quanto? 30, 34. Então não dá, né? Em 30, tem que ser 34, né? Não, vamos ver, 2029, né? 2030 acho que já poderia. 2030. Então vamos direto? Vamos direto. Bater recorde. 2030. Collor é o mais jovem, né? Você vai ser 40. Você vai ser presidente mais jovem. É? Eu acho, cara. Então vamos, tá anotado. Eu acho que... Porque... Mas não, de novo. A minha resposta para isso já tá padronizada. Okay. Se você tem essa impressão em relação a mim, é que eu estou projetando alguma coisa, eu fico lisonjeado de ouvir, mas isso não me ilude. Eu não faço disso uma obsessão, até porque meu foco único e exclusivo, isso é consequência, é destino, como eu já disse. Mas aí que tá, é o talk show. O talk show é um formato que mais me encanta. A versatilidade do Jimmy Fallon, que sabe cantar melhor que a média e dançar melhor que a média, que eu acho que é o meu caso. Não estou falando que eu sou um puta dançarino, pé de valsa, não é isso, mas talvez melhor que... Tem um savoir-faire aqui. Eu tenho, a minha irmã linda, maravilhosa, que eu mato e morro por ela. Eu vi uma irmã famosa que é cantora. Cantora, então acho que... eu tenho essa veia artística dentro de mim também. Que família, acho que todo mundo acerta na família, Isso é consequência. Mas enfim, aí a Júlia tá tendo uma ascensão meteórica, né? Ela é mais nova que você? Mais nova. Ela tem 21 anos só. 21 anos. 5 anos mais nova. Você só tem uma irmã? Não, família... eu tenho o Daniel, meu irmão mais velho, tem 30 agora. O que ele faz? Ele trabalha direto com meu pai. Tá. Trabalha direto com meu pai, mais próximo dele. Empreendedor em vários ramos simultâneos. E a Maria, que é uma baita advogada, que foi do segundo casamento do meu pai, com a Maitê Proença, atriz da Globo. Que nunca foi minha madrasta, não, até porque eu nasci depois e eles se separaram antes de conhecer minha mãe, certo? Maria é a Maria mais velha, a Maria e a Maitê sempre fizeram todos os eventos familiares, elas sempre tiveram juntas. A Maria é filha do seu pai com a Maitê, e ela tem quantos anos? 30 também. 30, tá. Inclusive, o meu pai conheceu minha mãe, já ambos solteiros, dos relacionamentos anteriores, na festa de aniversário de 2 anos da Maria, em 1992, e eu nasci em 94. E o que a Maria faz? Baita advogada. Advogada contencioso no Rio de Janeiro. A família toda famosa. O sonho do meu pai era ter uma banca de advogados, Marinho. Você tem alguma coisa... A minha irmã Júlia passou para Colômbia, ela ia fazer uma baita trajetória lá, mas pediu um ano sabático para... muito despretensiosamente fazer uns vídeos no YouTube que meu pai não colocava nenhuma ficha no início. A gente sabia que ela tinha um talento. Mas daí, ter a ascensão meteórica que ela teve, nunca imaginaria. Mas ela é muito raladora. Quando ela começou a aparecer na internet, assim, bombar? Cara, acho que foi meados de 18, final de 17. Não, meados de 18. Foi antes de você? Pouco antes, acho que ela lançou o primeiro vídeo um pouco antes. Antes de você. E ela explodiu certamente antes. O sobrenome Marinho da sua família não tem absolutamente nada a ver com o Marinho da Globo? Não, eu sou da parte rica da família. É sério? Tem algum grau de parentesco? Não, poderia ter. Eu falo essa porra assim, eu sou da parte rica da família. Poderia ter, sei lá. Não, lógico que não, tô brincando. Alguma? Não, zero. Não, mas sempre recebi isso a minha vida inteira. Foi lá que a gente tocou nesse assunto da Globo. Você acha que se o Robertão Marinho tivesse vivo... Roberto Marinho, que morreu em 2003... Ele morreu em agosto de 2003. Eu lembro de uma vez do bebedouro na escola e tipo, as pessoas vindo me, tipo, os meus amigos vindo dar condolências pra mim, tipo, meus pesos. Que é isso, cara? Ele morreu em 2003, agosto de 2003, né? No ano que o Lula tinha acabado de assumir o primeiro mandato. O Lula ganhou em 2002, começou o governo em 2003. O Roberto Marinho sempre conseguiu criar uma relação amistosa com o governo da vez. Independente de quem fosse Lula, FHC, fosse Itamar, Collor. Obviamente o Collor teve aquilo tudo
Mas, enfim, dentro do possível ele sempre conseguia... Não sei se você é um cara que acompanha assim, a história do Roberto Marinho, do jornalismo da Globo e tal. Você acha que se o Roberto Marinho tivesse vivo, a história do Brasil teria sido um pouquinho diferente, no sentido que a cagada começou quando o Aécio perde aquela eleição, né, para Dilma, e aí dali para cá a gente não parou, né? Parou, o Aécio perde, aí todo mundo quer tirar a Dilma, daí a Dilma sai, entra o Temer, todo mundo quer tirar o Temer, aí o Temer entra, aí o pessoal ele sai, aí o Bolsonaro virou uma zona, né? Todo mundo batendo em todo mundo. Você acha que o Roberto Marinho fez falta ali? Porque meio que coincide a situação. A partir do momento que ele sai de cena, a coisa começa a avacalhar. Né? Boa pergunta, cara. Agora, é difícil também fazer esse exercício de hipotético aqui, mas tentando olhar pelo menos de trás para frente do processo histórico aqui. Se a gente olhar para a figura do Bolsonaro. Bolsonaro, inclusive, eu estava lá presente na sabatina do Globo News, onde a preparação foi na minha casa. Inclusive, foi a famosa a história que eu contei no Flow, que ele botou a arma na mesa e falou que vai ser pelotão de fuzilamento ou não vai? Uhum. E aí, nesse momento, que estava uma expectativa imensa rondando aquela entrevista, ele até mudou a data com o Alckmin, e ainda teve aquele momento icônico da Miriam Leitão psicografando o editorial do Roberto Marinho, tentando desvencilhar a imagem da Rede Globo, da emissora, com a tese que o Bolsonaro encampou, recitando lá o editorial dele, que ele estava dizendo que o regime militar foi necessário para evitar um domínio comunista no Brasil, né? E aí foi aquele momento que ele deu uma entortada geral e o print é eterno, aquele momento viralizou, uma usina de memes em relação àquele momento. Ou seja, o Bolsonaro sempre enxergou o Roberto Marinho como talvez um cara que era o fiel da balança, assim, um cara que detinha um grau de influência e poder de moderador entre os poderes, assim, quase que a imprensa dizem que é o quarto poder, né? Sim. A imprensa é o quarto tinha poder. Mais poder, né? Mas ainda é, né? Sim. Aí vem a crise da informação, a era da pós-verdade, a pulverização da informação, e aí a Globo vai perdendo prestígio também com o tempo. Sempre foi alvo de ataques e de perseguição, de modo geral, do brasileiro médio. Não dá, isso é outra história. Mas eu imagino que poderia ser uma figura, se ele tivesse, imaginando, supondo que ele mantivesse ali a presença, a influência que ele exencia no ele já estava bem velho, né? Já estava com mais... É lógico, imaginando que ele tivesse ainda ali o mesmo grau de influência, cara, eu acho que esse pé de guerra que o Bolsonaro se encontra com a Globo hoje em dia e com as emissoras de modo geral, que pelo menos nesse caso aí, vou ficar te devendo aí uma resposta decisiva nesse sentido. Então, mas acho que certamente teria. Ele tinha uma habilidade. Ele não estaria acho que não teria essa beligerância toda com a Globo hoje em dia. Esse é o ponto, né? Que a impressão que eu tenho é que depois levando em conta todo o passado e a relação do Roberto Marinho com o regime militar. Isso, com todos os governos, né? Sim. Se o Aécio tivesse ganhado aquelas eleições, você acha que as coisas teriam fluído de outra maneira? Difícil saber, né? Porque acabou que a relação dele com o processo de Furnas, de favorecimento ilícito, tinha a irmã dele envolvida. Então, se o Aécio tivesse ganhado, você acha que surgiria um Bolsonaro? Não, tanto que o Bolsonaro fez campanha para ser o vice do Aécio em 2014. O Bolsonaro foi para Copacabana fazer com adesivo e fazer bandeira e pelava o saco do Aécio querendo ser vice dele. Não teria tido. O Bolsonaro não tinha... acho que eles nunca imaginaram que ele chegaria lá para valer. Eles tinham uma pretensão difusa ali, meio distante, que o momento deles poderia até chegar, e eu acho que eles começaram a tomar dimensão disso para valer quando aquelas manifestações nos aeroportos começaram a surgir de forma voluntária e espontânea. Ali que eles perceberam que tinham um movimento ali dando início, originando, com reais chances de fazer história, e não deu outra. Você está falando aqui muito sobre o seu desejo de ter um talk show, né? Você tem o seu canal no YouTube. Sim. Você pretende apoiar algum candidato ou focar sua carreira mais como um comunicador, como um humorista? Porque você percebe que quando você começa a se colocar muito nessa posição,
né, de se posicionar politicamente, as pessoas começam a te olhar mais por esse prisma Esse e ângulo, outro. Não tem a menor dúvida. Como você vê isso, né? Queira ou não queira, você tá em alta. O Delari falou alguma coisa assim, né? Queira ou não queira, você tá em protagonismo, você tá aparecendo. E mais uma pergunta, emendo uma na outra aí. Você imaginava quando você entrou no Pânico que você ia estar tão em evidência como você está agora? Eu sempre fui um cara obstinado e ambicioso. E sem dúvida, ainda acho que tudo que eu estou trilhando agora é de se orgulhar, é de se valorizar, mas sinto que ainda está aquém do que eu possa conseguir. Você tá Evoluir como comunicador mesmo, como artista. Mas acaba que nessa véspera de eleição, esse momento conflagrado do país, eu acho que meio que eu fui sugado pela gravidade quase. Porque também acho que o meu coração pulsa forte quando eu falo de política. Eu tenho paixão por isso, entendeu? E acho que isso fica muito... Eu transpareço isso também. Mas eu tenho plena consciência que no longo prazo, diante da construção de carreira que eu quero ter, isso não vai me trazer nada, especialmente porque eu não sou candidato ano que vem. Então eu estou numa fase de tentar baixar a temperatura, não entrar em toda a bola dividida como eu entrei nos últimos 2 meses, vamos dizer assim. Se eu ouvir alguma provocação de algum desses pau-mandados aí, que tem político de estimação que o Pânico convidar, eu vou tratar no deboche mesmo, eu não vou entrar em toda a briga, eu vou entrar nas brigas que valham a pena. Não vou dar mais palanque para uns irrelevantes como Tomé Abduch. Agora, se o filho do presidente vier folgar para cima de mim, ele vai ouvir, pô. Não vou também ficar brigando à toa. E eu acho que eu agora fazendo um exame de consciência aqui, uma autocrítica. Eu acho que eu estiquei a corda nos últimos meses, até porque se eu fosse candidato ano que vem, você não tem ideia de quantas pessoas me procuram todo dia, pelo menos uma vez por dia vem alguém falando assim, eu voto em você ano que vem, você é meu candidato. Então. Eu ouço até meio preocupado, porque, pô, pelo visto eu estou sendo exitoso em me cacifar como um aspirante a deputado e não um aspirante a apresentador de talk show. Mas isso é uma construção diária e acho que o primeiro passo é eu ter consciência do que está acontecendo e não estar iludido. Se você fosse um candidato, você iria em qual partido? Não vou falar isso. Não, jamais. Eu não... Tudo bem que meu pai está lá, mas a gente sabe separar muito bem as coisas. Você não iria pelo PSDB? Eu acho que o PSDB fez muitos cálculos errados, estratégia. Fora que não tem alinhamento ideológico. O que você está achando eu vou ficar em cima do... Tá bom. Porque o brasileiro não vota em partido, vota em pessoas. Sim. Os partidos são só meio que uma legenda de aluguel para pessoa, um veículo para a pessoa chegar lá. Bolsonaro é o maior exemplo disso. Sim, foi sem nenhum. E o Collor também. O que você acha do Amoedo, né? Se colocou, já se apresentou como possível candidato e o Zema provavelmente não vai ser candidato. O que você acha disso? Amoedo. Tava lá em Aspen, empacando direto. Eu gosto de um restrito, de um maquiato, deveria ter servido aqui pra mim, né? Aquela coisa. Acho que falta um pouco de verve pro Amoedo e dele ser conhecido no vagão do metrô. Você acha que o Zema teria mais chance? Acho sim. Mas também é prematuro pra falar isso. Porque, porra, o Amoedo tá tendo... Botou a cara, né? Foi o primeiro a aparecer e... Eu usei essa expressão ontem imitando o Ciro, né? Um ditado em inglês, the early bird eats the worm. Passarinho que acorda cedo que come a minhoca. E é isso, cara. O cara teve o time, já está se apresentando. E tudo bem, mas tem muito tempo até lá também, cara. Agora, o Zema, a gente entrevistou ele ontem no Pânico. Não vi. Dá pra ver que ele tem aquela cabeça meio de gerentão, um cara austero, decisivo, comprometido com a causa, e me surpreendeu. Não acho legal esse adesismo soft ao bolsonarismo que ele tem. Ele parece que ele faz como dizem, ele é mais ou minion. Eu não respeito muito isso, entendeu? Na política você tem que ter lado, porque quem fica no meio é atropelado. Isso não estou falando que você não tem que ser um cara ponderado, que você tem que sopesar as coisas, você tem que avaliar, você tem que ter bom senso. Não dá para ter tudo que você quer. Você tá com o seu canal de YouTube, sim, que você tem as playlists lá, que são
Tem que me ajudar, né, vamos cara? Conversar, Tô cortando aqui, a gente vai bater esse papo com algumas coisas, mas tamo aí. Mas qual é o conteúdo? Divulga aí pra galera. Canal do André Marinho. Sim, quais são os conteúdos que tem lá? Quais são os tipos de Então, conteúdo? eu tô com 2 núcleos, assim, vamos dizer assim. Um núcleo mais humorístico, jogando pra base, como o Mano Brown disse, né? Tem que falar com a base, mano. Quem faz é o Morgado. O Morgado já me acusa que eu roubo os personagens dele, então não vou nem fazer aqui. E o Morgado é tudo na sacanagem, é tudo uma pilha ali amigável, né? Total. Uma brincadeira sadia. Uma brincadeira sadia. Zero, cara, zero. Não fica no Rio, você fica aqui o tempo inteiro. Aqui o tempo inteiro. Aqui em São Paulo, você não volta pro... Morando. Tô morando há quase 2 anos já, mas sou nascido, criado e vivido no Rio. Você mora sozinho? Sua família Moro toda com lá? meu irmão. Ah, seu irmão mora aqui? E aí o meu estúdio caseiro de YouTube era o ex-quarto da minha irmã, Júlia, mas que a minha irmã Tá onde ela? Tá morando agora sozinha aqui em São Paulo, com o apartamento dela própria. Mas como ela tava... Ela morava antes com vocês? Sim, mas foi por um breve período. Por quê? Porque aí ela começou a ter um batalhão de maquiador, empresário, cabelo, caralho, e 2 marmanjos lá andando com aquela mulherada pra cima e pra baixo, chegando tarde em casa, e ficou meio inviável o convívio, e deu no que deu. Ela teve que sair, e aí eu fiz um hostile takeover do quarto dela, e fiz do ex-quarto dela o meu novo estúdio maravilhoso, que é o Julia B. A estrela Julia B. Dormia naquele estúdio. Tá, e o seu talk show? Já tem alguma coisa aí ou é só ideia, por enquanto? Tem. Principalmente tem que ter a disposição e aí você tem que partir de uma ideia. Mas já tem alguma conversa? Na TV Jovem Pan, talvez? Eu não vou poder. Eu vou me limitar a dizer o seguinte, até porque eu dei uma entrevista pro Brasil Journal, que o Geraldo Samor me convidou para dar também, foi uma baita oportunidade, publicação que eu respeito muito. E aí eu mencionei a presença do Willem van Wijrelt, que em holandês é João do Mundo, que vem a ser ninguém mais, ninguém menos que o diretor do Jô Soares, por 28 anos, SBT, quase 10 mil programas juntos. E eu despretensiosamente consegui o contato dele, que eu vi ele no Danilo Gentili, vi que ele ainda estava na ativa. Ele, na minha concepção de qualquer um, dá pra ver que o cara com essa realização é o Buda da direção de talk show. E eu falei, o não eu já tenho, que nem aquela mulher gata, né? O não eu já tenho, mas também sou cara de pau, vou tentar a sorte aqui. E La Mano de Dios estava em curso, porque foi um momento muito propício, porque foi um cara que, dispensa maiores apresentações, empresta uma credibilidade muito grande para o meu projeto, e hoje está como uma espécie de conselheiro informal diário meu, que eu converso todo dia, e isso é uma construção que a gente está visando, assim que terminar a pandemia, poder ter plateia novamente, e já está fazendo os movimentos preliminares com produtoras e possíveis patrocinadores, então é para valer, é a menina dos meus olhos, é o que eu mais idealizo e estou fantasiando aí todo dia. Mas vou me limitar a dizer isso porque quem come quieto, come 2 vezes. Obrigado, Marinho. Obrigado. Sucesso. Tamo junto, irmão. Vai ter o programa e a presidência é certeza. Certeza. Essa é mais certeza que o Pelco Show. Valeu, galera. Valeu, irmão.